Gente, estou acompanhada aqui do meu esposo, Gabriel, homem de Deus. Somos da congregação de Camaipi. Trago um abraço da tia Aninha para vocês, pastor Marcos Flávio. Marco Flávio, Deus abençoe vocês, tá? Estou vendo umas valiosas por aqui, Deus abençoe. Que prazer estar aqui com vocês. Você pode se colocar de pé? Estou muito feliz de estar aqui para poder falar um pouquinho sobre saúde mental. Vamos fazer essa ministração em formato de palestra. Preparei alguns slides. A mídia, se puder me ajudar, eu agradeço. Mas antes disso, abra sua Bíblia em 3 João. Terceira epístola do apóstolo João. Vamos fazer uma leitura alternada do versículo 1 ao 4. Quem achou, diga amém. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo, verso 2, a igreja. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram a tua verdade, como tu andas na verdade, verso 4, a igreja. Vamos todos ler juntos o versículo de número 2 no 3. 1, 2, 3. Amado. Assim como bem vai a tua alma. Olha para esse valioso, essa valiosa que está ao seu lado e diga: querido, valiosa, desejo que te vá bem. E que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, porque eu sinto a presença dEle neste lugar. Senhor, essa igreja é tua, essa casa é tua, Pai. Pai, a palavra é tua, Senhor, e antes da ciência, o Senhor chegou primeiro. Por isso, eu te apresento este momento nas tuas mãos, eu te apresento essas vidas nas tuas mãos, Senhor. Toma a nossa vida que é tua. Tu criaste, tu nos formaste, o Senhor nos sustentaste desde a criação. O Senhor já conhecia o nosso nome, o nosso endereço, já tinha uma história preparada para nós. Por isso, nesse momento, eu te peço, Senhor, toma a nossa mente nas tuas mãos, traga cativo, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas emoções a ti, alinha corpo, alma e espírito, e em nome de Jesus repreenda todo espírito aprisionador de mente. Nós te repreendemos em nome de Jesus, toda resistência no mundo espiritual, roubador de palavra, roubador de semente, roubador daquilo que Deus tem preparado, nós repreendemos no nome de Jesus. Não estou ouvindo o bairro Salvador clamar comigo. Abre a tua boca e clama: Senhor, nós te pedimos nesta noite, fala conosco, alinha, Senhor, a nossa emoção, os nossos pensamentos, a nossa vida, Senhor, a tua história, Senhor, aquilo que tu tens para nós. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, fica conosco. Em nome de Jesus, aviva o nosso espírito, alimenta a nossa alma, fortifica-nos, meu Senhor, na tua verdade, porque tu és a verdade. Assim nós te oramos e te clamamos nessa noite, e você se assenta dando glória a Deus. Amém. Foi nos proposto um tema, e o tema dessa palestra é: pedir ajuda é sinal de força e não de fraqueza. Vamos repetir todos no 3 esse tema tão lindo, bem forte, para que isso venha entrar na nossa mente. No 3, 1, 2, 3...
Pode passar para mim, por favor? Eu queria me apresentar, porque as pessoas me olham assim e falam, acho que eu tenho 15 anos, né? E como eu já falei, sou da congregação de Camaipi. Meu nome é Viviane Ramos, tenho 26 anos, sou casada com o Gabriel. Sou psicóloga, para a glória de Deus, graduada pela Estácio de Sá, Santa Cruz. Especialista em terapia cognitivo-comportamental, eu já vou explicar isso para você. Estou pós-graduando em neurociência, muitos me conhecem como a Viviane da Via Lux Moda. E hoje eu estou aqui para falar de saúde mental. Pode passar para mim, por favor? Eu queria começar falando sobre a tricotomia, que é um tema e é um assunto que nós precisamos falar sobre isso, que muitas vezes nós, cristãos, nós temos um olhar muito espiritual sobre as coisas. E nós esquecemos que o Senhor nos fez na plenitude. Pode passar, por favor. Quando a Bíblia vai dizer que Deus criou o homem, a Bíblia vai dizer que ele pegou o barro, formou do pó da terra, fez o boneco, soprou na sua narina o espírito e o homem passou a ser alma vivente. Então, nós somos um corpo que Deus soprou em nós o espírito e nós passamos a ser alma vivente. Repita comigo, tricotomia. Corpo, alma e espírito. O corpo é a nossa parte material, a nossa parte física, que vai nos conectar com o ambiente externo. A alma é a pseudo, é a parte que vai falar das nossas emoções, da nossa memória, da nossa vontade, os nossos pensamentos. E o espírito é a parte que nos conecta a Deus. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem fortalecer o nosso espírito, se conectar com o Senhor. Quando a gente vai para a academia, a gente vai fortalecer os nossos músculos. Quando a gente vai se alimentar, a gente está fortalecendo o nosso corpo. Mas quando é que a gente cuida da nossa alma? Quando é que nós damos atenção às nossas emoções, aos nossos pensamentos? Tudo que é ligado a pensamento, tudo que é ligado à emoção, tudo que é ligado à vontade, à memória, tudo isso vem da sua alma. 1 Tessalonicenses vai dizer, abre a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23 vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, repita comigo, tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Paulo, quando ele vai dizer isso, ele vai dizer para nós: vocês precisam viver na plenitude e santificados em tudo, corpo, alma e espírito, até a vinda de Jesus. Só que muitas vezes nós vamos na academia, nós dormimos, nos alimentamos. Muitas vezes a gente tem uma vida de oração, uma vida dedicada a jejum, a palavra. Mas quando é para nós olharmos para as nossas emoções e para a nossa vida, a gente vai ligar isso de uma forma conotativa, como se isso não fosse importante. Só que nós vamos aprender na palavra do Senhor que nós precisamos ser plenos, conservados e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Muito obrigada. Pode passar para mim, por favor. Ah, passa do slide. Gente. Quando a gente vai olhar para cada um, quando a gente vai olhar para cada ser humano, a gente vai identificar algo que é único. E é isso que vai nos diferenciar do nosso irmão que está ao lado, do nosso pai, da nossa mãe. Nós chamamos isso de subjetividade. E o que é subjetividade, Viviane? É o conjunto de qualidades e características individuais que uma pessoa tem. Tudo aquilo que é mais particular, que diferencia das outras pessoas. E a subjetividade envolve o quê? Sentimentos, pensamentos, desejos, gostos, aversões, a maneira de perceber o mundo. Enfim, tudo que configura uma pessoa a seu nível singular. Quando a gente fala de subjetividade,
Nós estamos falando que cada ser humano é único. Por mais que tenha o mesmo Deus, por mais que cresça no mesmo contexto familiar, por mais que venha nascer da mesma mãe, por mais que seja gêmeo até, esse indivíduo é único. Cada pessoa tem uma forma de ver a vida, de enxergar a vida, de pensar, de perceber e de sentir. Glória a Jesus por isso. Porque entre bilhões de pessoas, você é a única e ninguém é igual a você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, ninguém pensa igual a ninguém. Ninguém vê a vida igual a ninguém. Pode crescer na mesma família, com o mesmo pai, a mesma mãe, receber a mesma criação, mas os filhos são diferentes. É ou não é? Sim ou não? Tem uns que são mais calmos, outros mais agitados. Um tem a personalidade mais forte, o outro é mais tranquilo. Porque isso é subjetividade. Cada ser humano é único. Deus te fez único e glória a Deus por isso. Deus te fez única e glória a Deus por isso. Então ninguém sente como você sente, ninguém pensa como você pensa, ninguém vê o mundo como você vê, porque você é único e glória a Deus por isso. Gente, a gente entra nas redes sociais e a gente vê a vida de fulano, a vida de ciclano, a casa de fulano. Olha como o ciclano se comporta. A gente quer imitar, mas a gente não quer viver a nossa subjetividade e singularidade em Deus. A comparação, ela rouba a nossa identidade. E tem muitas pessoas adoecendo porque quer viver igual o outro. Só que Deus não te fez para fluir igual a ninguém. Deus te fez para fluir na sua personalidade. Deus te fez para fluir como você é. Deus te fez para você viver o propósito que Ele tem para você. Então seja único. Você pode olhar para quem está do seu lado e diga: seja você mesmo. Aceite-se. Deus te fez único. Aplauda ao Senhor. Agora que você tem a consciência que ninguém é igual a ninguém, agora que você tem a consciência que, por mais que a pessoa pode passar pela mesma situação, dependendo da história que ela tem, da personalidade que ela tem, do contexto de vida que ela está inserido, ela pode sentir diferente de você. Às vezes nós queremos colocar na mesma régua e no mesmo padrão e medir aquilo que a pessoa sente pela nossa própria perspectiva. Só que subjetividade é isso. Eu entendo a minha história, eu entendo a minha personalidade e eu também respeito a sua história e a forma como você vê a vida. Quando a gente tenta comparar, mas isso aí não dá não, isso é demais. Pra que reagir assim? Se fosse eu falaria diferente. Se fosse eu agiria diferente. Isso é frescura. Cada ser humano tem uma forma de sentir, de pensar, de se comportar. E a OMS vai dizer muito bem sobre isso. Porque às vezes a gente quer ter saúde mental, mas a gente quer se comparar, quer viver a vida do outro, ou quer medir o outro a partir da nossa própria perspectiva. E a definição de saúde mental para a OMS significa um estado de bem-estar no qual os indivíduos reconhecem suas próprias capacidades. Eu quero te perguntar, você reconhece as suas próprias capacidades? Você reconhece os seus próprios defeitos? Você reconhece aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta? O indivíduo consegue lidar com as tensões normais da vida. Saúde mental. O indivíduo consegue contribuir para a sua comunidade. Ele se sente integrado e capaz de se envolver positivamente em seu ambiente social. A saúde mental não se refere apenas à ausência de transtornos mentais. Tem muitas pessoas com transtornos mentais, mas que têm saúde mental, que muita gente que não tem saúde mental. Saúde mental significa bem-estar.
E eu quero que você guarde isso, porque a gente vai caminhar a partir dessa informação. Não significa ausência de transtornos mentais, mas sim uma condição de bem-estar que uma pessoa consegue desenvolver-se, lidar com desafios e viver a vida de forma equilibrada. Isso inclui fatores emocionais, psicológicos e sociais. A OMS também destaca que saúde mental é essencial em todas as etapas da vida. Então, saúde mental e bem-estar não é só para os adultos. Criança também merece saúde mental. Saúde mental não é só para a posição de liderança. Membresia também merece saúde mental. Saúde mental não é apenas para aqueles que estão de frente, até aqueles que estão em posição de invisibilidade e vulnerabilidade também merecem ter saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, nós falamos de equilíbrio e vida plena. No corpo, na alma, no espírito. Porque se o corpo estiver desequilibrado, isso vai afetar o seu emocional, sim ou não? Se o seu espiritual estiver desequilibrado, isso afeta o seu emocional, sim ou não? Então, por isso que 1 Tessalonicenses 5 vai dizer que nós precisamos viver plenamente em todas as áreas, porque uma área liga a outra. Deus não quer que a gente venha viver muito bem somente no espiritual e o nosso físico defasado. Deus não quer que a gente venha viver muito bem no nosso emocional e o nosso espiritual defasado. O que Deus tem para nós nessa noite é equilíbrio. E Deus está dizendo, eu vou equilibrar todas as áreas da sua vida, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. Equilíbrio! Equilíbrio. Equilíbrio. Gente, como é que vive uma vida equilibrada nesse ritmo frenético que a gente vive? A gente sai da igreja, está preparando a janta, e depois vai ver isso, no dia seguinte tem trabalho, e bota as crianças na escola, e depois academia, liga para fulano, busca ciclano. Gente, o ritmo é frenético. Só que eu quero te dizer que com Jesus você consegue viver uma vida equilibrada. Deus não nos fez para sermos desequilibrados. Há poder no sangue de Jesus. Você vai dar conta do seu filho, vai dar conta do seu casamento, vai dar conta desse trabalho, vai dar conta de toda a responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos. Receba equilíbrio em nome de Jesus para administrar, para conseguir resolver, para conseguir viver bem em todas as áreas. Você pode dizer para quem está do seu lado, tenha equilíbrio. Não, gente, plena. Equilíbrio. Equilíbrio. Vamos lá? Viviane, como é que eu lido com tudo isso? Com as situações que me acontecem? Como é que eu vivo uma vida equilibrada? Se quando eu vejo as situações já tocaram na minha mente. Quando eu vou ver, eu já estou com raiva, já estou estressada, já estou triste. E isso afeta o meu comportamento. Estou descontando em todo mundo. Isso acontece, gente, com mulher, então, principalmente. TPM, né? Homem também. Só para descontrair. Só que eu quero te dizer que não são as situações em si que nos atravessam, mas é a forma como nós interpretamos as situações. Lembra que cada um vai lidar de uma forma? De forma subjetiva? Alguns vão conseguir desempenhar muito bem, outros não. Porque cada um tem uma ótica da vida. Cada um, devido à sua subjetividade, vai enxergar a vida de uma forma. E a psicologia vai dizer sobre isso. Especialmente a TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. Não, gente, psicólogo não é tudo a mesma coisa. Nós temos várias abordagens. Temos a humanista, temos a gestalt terapia, temos a psicanálise, temos a cognitiva, temos aqueles que só trabalham com comportamental. Eu trabalho com a cognitiva comportamental. E essa abordagem,
ela vai se basear no modelo cognitivo. E o que é isso, Viviane? Vou explicar para você. Propõe que as emoções e o comportamento e a fisiologia de uma pessoa são influenciadas pelas percepções que ela tem dos eventos. Então, a TCC vai dizer que a situação vai ativar um pensamento. E que esse pensamento vai ativar uma emoção. E essa emoção vai atingir o meu comportamento. Eu vou dar um exemplo bem clássico de assembleano, que não é só lá em Camaipi que isso acontece. Tenho certeza que acontece também. Às vezes a gente chega correndo, está na correria, e a gente chega, senta, vou botar a minha bolsa do lado da irmã aqui. Só que a irmã está muito corrida, mais corrida do que eu. Chegou do trabalho, está nervosa, está preocupada, mas está aqui. E eu percebo que a irmã não me deu a paz do Senhor. Eu falo, Triane não gosta de mim. Não me deu a paz do Senhor. Eu pensei isso. Só que o que a TCC vai dizer? Que não é a situação em si, mas é a forma como eu percebo. É a leitura que eu faço dos eventos. Isso aconteceu, gente? Não. Só que eu interpretei dessa forma. E a forma como eu interpreto as situações, igual na peça aqui, vai representar e vai significar muito a qualidade dos pensamentos que passam na minha cognição. Então, não me deu a paz do Senhor, não gosta de mim. Olha o pensamento. Consequentemente, ativa uma emoção. Eu fico triste, fico com raiva. Comportamento. Não falou comigo, também não vou falar com ela. Então, um pensamento ativa uma emoção e ativa o comportamento. E eu quero dizer para você, Igreja de Jesus, em nome de Jesus, preste atenção, porque nem tudo é como você pensa e como você sente. Isso pode ser fruto das suas interpretações. Então, não acredita em tudo que você pensa, porque a mente, gente. Cada um vai fazer a leitura de acordo com a sua subjetividade, personalidade, crenças e emoções que carregam dentro de si. Cada indivíduo vai fazer uma leitura única da vida. E de acordo com as leituras que eu vou fazendo, isso vai gerando em mim pensamentos. E os pensamentos vão mudando o meu comportamento. Influencia a minha emoção, influencia o meu comportamento, a forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu me vejo. Vamos olhar para a peça? Se fosse uma pessoa, talvez, que lá atrás, na infância, foi encorajada, cresceu com paz, presente, aprendeu sobre resiliência, conseguiu enfrentar os desafios. Com certeza, de acordo com os desafios da vida, ela encararia o desemprego, encararia a depressão, encararia as coisas que lhe aconteceram com mais garra. Alguns pegam os fatores estressantes e negativos da vida e fazem isso de combustível para avançar. É ou não é? Mas tem pessoas que não têm essa capacidade, está tudo bem. Porque isso é de cada indivíduo. Tem pessoas que não lidam bem com a pressão. E quanto mais pressão, mais para baixo ficam. Quanto mais dores, mais internalizam. E isso vai de cada indivíduo, de cada personalidade. Então, de acordo com a interpretação e história do sujeito, ele vai se comportar de forma diferente. Então, eu quero começar a dizer para você, não julgue a dor do outro, porque ele não pensa como você. Se você reagiria de forma diferente ao desemprego, glória a Jesus pela sua vida. Se você reagiria de forma diferente a um divórcio, glória a Jesus para a sua vida. Se você reagiria diferente a uma palavra negativa, glória a Jesus pela sua vida. Mas nem todo mundo tem essa capacidade. E isso não é sinal de fraqueza. Isso é sinal que ele é único e subjetivo. Vocês conseguem entender? Amém? Vamos caminhando. Então, situações vão gerar em nós pensamentos. Situações, eventos, seja no trabalho, seja em casa. Essas situações vão gerar em nós reações. Ah, não gosta de mim. Ah, eu não consigo. Ah, não vai dar certo.
a leitura que nós fazemos das situações. Nós chamamos isso de pensamentos automáticos. Eles são rápidos. Vêm como frases, vêm como imagens. E isso vai gerar em nós uma reação. Pode ser emocional, pode ser fisiológica, pode ser comportamental. Só que nós precisamos nos atentar para aquilo que nós pensamos. Provérbios 23, 7 vai dizer: como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Então, o que a psicologia diz há 100 anos, já está na Bíblia há muito tempo. Deus está dizendo para nós nesta noite: cuidado com os seus pensamentos, porque o que você pensa sobre si, o que você pensa sobre a sua família, o que você pensa sobre o seu futuro, o que você pensa sobre o seu trabalho, determina quem você será, determina a vida que você vai viver, determina o futuro que lhe espera. Então, em nome de Jesus, começa a colocar cativo a Ele os seus pensamentos, a sua mente, o seu futuro, e começa a se enxergar na forma como o Senhor te enxerga. A gente aceita tudo que nós pensamos. E nem tudo que nós pensamos é verdade. Nós pensamos de acordo com as nossas próprias reações e traumas e crenças. O inimigo tem poder de implantar também pensamentos em nós. E quem é você? Aquele que aceita tudo. E se é uma pessoa reativa a qualquer tipo de pensamento e tudo aquilo que está acontecendo, não consegue discernir se é verdade ou não? Ou você é aquilo que a palavra diz que você é? Não, eu estou fraco, eu não consigo, não. Deus diz na palavra que eu posso. Deus disse que eu sou forte. Deus disse que eu não estou sozinho. Deus disse que eu não serei desamparado. Então eu prefiro ficar com aquilo que a palavra disse ao meu respeito. Fique com aquilo que a palavra disse ao seu respeito. Vamos caminhar? Não acredite em tudo que você pensa e sente. Olha para quem está do seu lado, pelo menos 3 pessoas, e repita isso. Não acredite em tudo que você pensa e tudo que você sente. Repita isso para o seu vizinho do lado, da direita, da esquerda. Não acredite. Não seja refém das suas emoções e dos seus pensamentos. Quando a gente fala de saúde mental e de pensamentos, às vezes nós temos muita dificuldade. Isso é um tabu ainda muito grande. Porque é fácil falar do espiritual. Que Deus vai dar vitória, que a providência vai vir, que você vai dar conta. É fácil, quando a doença bate a porta, você vai ao médico, faz um exame. Só que eu anotei essa frase e eu quero que você reflita nela. Assim como a fé é essencial para a vida, e Deus também nos deu médicos para cuidar do corpo, Ele também nos capacitou, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, profissionais de saúde mental, para cuidar da mente. Como foi falado aqui pela nossa querida cantora, sobre Elias. Ele estava esgotado emocionalmente, mas Deus não o repreendeu. Quando Elias estava sozinho, sabe o que Deus falou para ele? O que fazes aqui, Elias? Não é o que fazes aí. Eu não estou distante de você, é o que fazes aqui. Eu estou passando por esse esgotamento com você. Deus não deixou sozinho, mas Deus deu descanso, deu alimento e depois deu direção. Quando Davi, ele começou a escrever e compor salmos de angústia, ele estava mostrando que até os homens, que Deus disse que era segundo o coração dele, também atravessava crises emocionais.
Gente, Deus conhece a nossa humanidade. O problema é achar que Deus está lá e eu estou aqui. Não. Ele fez o homem na sua plenitude. Nós que negamos a nossa humanidade. Deus nos aceita e quer que a gente venha confessar a Ele as nossas fragilidades. A gente quer colocar em nós uma capa de super-homem, de mulher maravilha, superpoder e negligenciar muitas vezes as nossas emoções. Só que Deus ele não faz isso com a gente. Jesus, quando estava no Getsemane, ele sentiu tristeza e ele pediu ajuda em oração. Se Jesus, que era o Filho de Deus, reconheceu que precisava de ajuda, Pedro, ora por mim. João, me ajuda. Vocês estão dormindo? Olha a minha aflição, olha a angústia que eu estou sentindo. Ele não passou sozinho pela dor. Ele teve a capacidade de abrir a boca e falar: me ajude, ore comigo. Isso mostra que reconhecer fraquezas não é falta de fé. Porque a fé é essencial para a vida, sim. Mas o que é essencial também para a nossa vida é a humanidade. Reconhecer fraquezas e buscar ajuda não é falta de fé. Isso é humanidade. Quando a gente percebe, a partir da ótica da TCC, e entendemos que os nossos pensamentos moldam as nossas emoções e comportamento, às vezes a gente começa a observar os nossos pensamentos. Pessoas que pensavam assim: se eu procurar ajuda é porque eu não confio em Deus. Não. Isso é um pensamento distorcido. Isso não é a verdade. Como? Se eu procurar ajuda, eu não confio em Deus. Então, cadê os homens que Deus levantou para ajudar? Cadê o homem que ele foi levantado para ajudar Jesus a carregar a cruz? Cadê o vento que soprou e colocou as coisas no lugar? Cadê Jesus quando estendeu a mão quando Pedro estava afundando e disse: Senhor, socorre-me? Não. Fé caminha junto com possibilidades. Fé caminha junto com humanidade. Fé caminha junto com auxílio. Nós precisamos desconstruir esse pensamento. Nós deveríamos pensar da forma correta, assim: cuidar da mente também é obedecer a Deus. Cuidar da mente também é amar e preservar a vida. Cuidar da mente é também obedecer a Deus, que nos chamou para amar e preservar a vida. Ninguém diz que é falta de fé quando a gente vai no médico e a gente pede um remédio para cuidar da diabetes, da pressão alta, de um machucado. Não, essa ferida vai cicatrizar. Amém, pode cicatrizar, mas tem coisas que a medicina precisa entrar. Nós não podemos ser ignorantes ao ponto de negligenciar certas áreas. Ninguém diz que é falta de fé. Estou com febre, estou com uma dor aqui, estou com um problema aqui, vou ficar em casa 1 mês, 2 meses. Não, precisa ir no médico, buscar ajuda. Se é febre, o corpo está gritando por socorro, tem alguma coisa errada, alguma infecção. É ou não é, gente? Sim ou não? Se a gente não diz que isso é falta de fé quando eu vou no médico, faço meus hemogramas, meus exames, tudo direitinho, por que seria frescura cuidar de uma mente cansada, ansiosa e sobrecarregada? Por que seria frescura? Assim como tratamos o físico, Deus também se importa com a saúde emocional. E eu vim te conscientizar nessa noite que tão quanto cuidar do físico, Deus quer que você cuide da sua alma. Porque Eclesiastes vai dizer que quando a gente morrer, ele vai dizer: o pó volta para a terra. O boneco de barro vai para o pó.
O espírito que foi soprado volta para Deus, porque é Deus que criou. Mas a alma segue o juízo. Então a gente entende que não só precisamos cuidar do corpo e do espiritual, mas nós precisamos cuidar da alma, porque é ela que será julgada. Nós precisamos redobrar a atenção, é com a alma, gente. Como que você pensa, como que você alimenta, como que você vê, o que você pensa sobre si mesmo, o que você pensa sobre as pessoas, como você se comporta, quais são as memórias que regem a sua vida. Nós precisamos dar atenção redobrada para a alma. Eu te pergunto, se Jesus voltasse hoje, nós sabemos que jejum, oração pode estar em dia, mas a sua saúde mental está? Meu Deus! Você consegue lidar bem com o departamento que foi colocado na sua mão? Consegue lidar bem com as responsabilidades que o Senhor te deu? Você tem saúde mental para poder administrar as coisas? Deus está dizendo para nós nesta noite, redobre a atenção com a sua alma, porque vai ser ela que será julgada. Dá glória, para ninguém pensar que é contigo. Eu costumo dizer isso, que é impossível querer ser humano e ignorar a alma. É impossível. Sou mulher de Deus, homem de Deus, mas eu não ignoro a tristeza que o meu irmão está passando. Eu ignoro a tristeza que o meu irmão está passando. Eu ignoro a alma dele que está clamando por socorro. Eu ignoro a depressão, a ansiedade. É impossível eu querer ser humano e ignorar a alma. Ser parecido com Jesus não é fazer vista grossa para certos problemas. Porque quando Jesus, ele olhava para alguém que precisava de algo, ele estendia a mão, ele resolvia. Os samaritanos poderiam fazer vista grossa, os sacerdotes, os fariseus podiam fazer vista grossa, mas Jesus não. Jesus estendia a mão, Jesus chamava para perto, Jesus curava. Ser parecido com Jesus é ser humano. Tem alguém à beira do caminho. Aí tem alguém que vai cuidar, tratar das feridas, levar. Tem uma mulher que está dentro do templo, 18 anos, com uma enfermidade. Os sacerdotes não percebem. Acham que é um problema físico. Só que Jesus vai olhar e vai dizer, isso é espiritual. Ser parecido com Jesus é ter discernimento para aprender a lidar com todas as áreas na plenitude. Ele faz vista grossa para a mulher que está encurvada? Não. Ele chama para perto. Ele liberta ela. Ser parecido com Jesus não é fazer vista grossa e ignorar certos problemas. Ele fala, ame ao Senhor sobre todas as coisas. E o seu próximo como a si mesmo. Isso é mandamento. Aí João vai dizer, filhinhos, se você fala que é servo de Jesus e que você anda na luz, você tem comunhão com seu irmão. Você não ignora os problemas dele. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Para você ser salvo, você precisa também ajudar o coleguinha que está do seu lado. É impossível querer ser humano e ignorar a alma. Vamos correr? Eu vim dizer para você e trazer algumas coisas que pode ser de fácil compreensão para você colocar no dia a dia. Vou passar rapidinho por causa do tempo. Quando a gente fala de dor e de sentimentos, eu falei para pessoas que precisam estender a mão e ajudar. E agora a minha fala é direcionada àquelas que estão em posição de vulnerabilidade, sofrimento emocional, psíquico, ou seja lá qual for. A gente às vezes quer viver uma vida ativa na espiritualidade, mas nós não temos autocompaixão com a nossa própria vida. A gente tem compaixão para cuidar do outro, mas a gente não tem compaixão, autocompaixão para cuidar das nossas próprias feridas. É ou não é, gente? Uma mãe, quando
o filho no médico, o médico passa, tem que tomar esse remédio, antibiótico de 8 a 8 horas, segue direitinho para poder ficar bem. A mãe vai lá, bota o despertador, acorda de madrugada, tira a temperatura. Quando é para os outros, consegue fazer muito bem. Mas quando é para ela mesmo, esquece do remédio, nem compra o remédio. Ela não é, gente? Se falar assim, vou deixar você na casa de fulano para cuidar dele, toma cuidado, tá dando trabalho, precisa de atenção, você vai fazer comida, vai fazer jejum, vai fazer oração, vai dar os medicamentos. Porque quando é para o outro, a gente cuida muito bem. Mas muitas vezes, quando é para nós mesmos, nós não temos autocompaixão. Eu fico em segundo plano, eu não tomo remédio, eu não durmo direito, eu não me alimento. Acho que achou alguém ali atrás. Ter autocompaixão é aprender a pedir ajuda. Ter autocompaixão é cuidar de si mesmo. Deus hoje te trouxe para dizer, aprenda a cuidar de si mesmo. Cuidar das pessoas é bom, mas hoje eu quero que você volte o seu olhar para si mesmo. Cuide da vida que eu te dei. Cuide da sua alma. Cuida da casa, cuida do filho, cuida do trabalho, cuida do marido. E você, gente? Negligencia. Mateus 26, versículo 38, Jesus vai dizer, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo. É a passagem que nós falamos sobre Getsemane. Ele estava reconhecendo o seu momento de fraqueza. Salmo 34, 18 vai dizer, perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso aponta para o acolhimento de Deus nos momentos de dores emocionais. Nos momentos de dores, o Senhor também está lá. Gálatas 6, 2 vai dizer, levai as cargas um do outro e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso nos ensina o cuidado mútuo como mandamento de Deus. Eclesiastes 4, 9 e 10 vai dizer, melhor é ser dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Mas o que estiver só, pois caído, não haverá que o levante. Deus está dizendo, às vezes você estende a mão para todo mundo, às vezes você ajuda todo mundo, às vezes você tem uma palavra amiga para todo mundo, cuida de todo mundo, mas da sua alma, como é que está a sua alma? Tenha autocompaixão. Vamos correr? Para a OMS, qualidade de vida emocional significa a percepção que o indivíduo tem sobre a sua própria posição de vida, dentro do contexto de cultura, dos valores que estão inseridos, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões, preocupações. Na psicologia, qualidade de vida emocional se refere ao bem-estar emocional de uma pessoa e envolve a capacidade de lidar de forma saudável com os sentimentos, desenvolver relações interpessoais satisfatórias e manter o equilíbrio emocional diante dos desafios da vida. Esse conceito abrange a área do autoconhecimento, da regulação emocional, da resiliência. Eu vou resumir aquilo que eu acabei de ler. Ter autocompaixão é eu ter a capacidade de eu ver como é que está a minha qualidade de vida, a minha saúde mental, como é que estão os meus limites, como é que estão as minhas emoções, como é que está o cuidado desse problema que eu tenho físico, emocional. Eu estou negligenciando essa crise de ansiedade, eu estou negligenciando esse sintoma de depressão, eu estou negligenciando aquilo que o corpo está sinalizando para mim. Isso é autoconhecimento, gente. Como é que eu estou enfrentando os desafios da vida? Eu estou enfrentando de cabeça erguida? Eu tenho capacidade de enfrentar se eu não tenho, eu peço ajuda. Isso é autoconhecimento. Isso é autocompaixão. Deus não quer que a gente venha levar as nossas cargas sozinhos. Gálatas vai dizer isso. Levai as cargas um dos outros. Então, se tiver pesado, eu preciso ter a capacidade de abrir a boca e pedir ajuda. Isso não é falta de fé.
Isso é amor próprio. Isso é autocompaixão. Isso é viver de verdade e fato aquilo que a palavra diz. Eclesiastes vai dizer, melhor serem dois do que um. Porque se você caminhar sozinho, você vai ficar isolado, triste. Só que quando você pede ajuda e caminha com alguém, aquela pessoa tem a capacidade de te ajudar e te levantar. Então eu vou dizer para você que independente das dores que lhe atravessam, independente das situações difíceis, independente dos desafios da vida, não fique sozinho. Busque ajuda, seja espiritual, seja emocional, seja física. Não negligencie a sua saúde, principalmente a saúde mental. Vamos lá? E como que busca ajuda, Viviane? Primeiro, reconheça os limites do corpo, da alma e do espírito. Tem gente que diz sim para todo mundo. Pode isso? Posso. Pode fazer isso? Posso. Vai lá? Vou. Daqui a pouco está cansado, exausto, sobrecarregada. Marta, Marta. Não reconhece seus próprios limites. Desafie os pensamentos disfuncionais e substitua por crenças adaptativas. Ah, eu acho que eu não vou conseguir. Não, eu vou conseguir sim. Eu estou desafiando. Eu estou trocando os pensamentos. Ah, eu acho que eu não consigo. Vou conseguir. Eu acho que é muito difícil. Eu consigo sim. Eu estou mudando o padrão de pensamento. E mudando o pensamento, eu mudo emoções e comportamento. Peça ajuda a profissionais de saúde. Psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Tem o apoio também do CVV. Só ligar 188. Tenha rede de apoio. Amigos, familiares, grupos, igreja. Ninguém vence nada sozinho. Você já viu na Bíblia algum homem que sozinho venceu uma guerra? Sozinho! Gideão, vai. Eu sou contigo, vai nessa tua força. Ok? Tá, agora vai lá. Vou preparar pessoas para lhe auxiliarem. Moisés, vai lá. Estende a vara, mas embaixo tem Josué guerreando por ele com mãos estendidas. Eu vim dizer para alguém que você não está sozinho. Então não se isole. Tem pastores, tem líderes, tem pessoas que se importam com você, pelo amor de Deus. Não passe por esse momento difícil sozinho. E para a gente finalizar, o meu tempo já foi. Eu quero falar sobre alguns sinais de alerta de algumas pessoas que, mesmo que tenham ouvido tudo isso, ainda não conseguem pedir ajuda. Esses são alguns sinais de alerta. Nós estamos no Setembro Amarelo. Um dos principais sinais de alerta é o isolamento. Ficar sozinho, não vai para a igreja, falta culto, ficar no quarto. Essa pessoa está dando sinais que ela precisa de ajuda. Mudanças de humor. Uma hora está triste, outra hora está alegre. Está com raiva e depois fica feliz. Oscilações constantes de humor. É um sinal de alerta. Comentários sobre morte, sobre suicídio. Ah, talvez eu não esteja aqui na próxima festividade. No próximo culto. Ah, seria melhor se eu não tivesse nascido. Isso é um sinal de alerta. Mudanças de hábito, alterações no sono, na alimentação, na higiene pessoal. É um sinal de alerta. Desesperança, a pessoa expressa sentimentos de desamparo, de fracasso, como foi representado muito bem aqui nessa peça. Isso é um sinal de alerta. Despedidas, comportamento de risco, entre outros. Esses são só os principais. Esses sinais mostram para nós, igreja, pai, mãe, avós, líderes, que essa pessoa precisa de ajuda. E eu quero finalizar com essa palavra que Jesus disse. Você pode ler comigo no 3? Você consegue ler? Amém? No João, capítulo 16, versículo 33. No 3, todos juntos. 1, 2, 3.
Ai, gente, muito fraco. Vamos novamente, depois de uma palestra dessa. No 3, 1, 2, 3. Quem disse isso foi Jesus. Que independente da sua história de vida, independente do abuso, independente do abandono, independente da alienação parental, independente dos traumas, do desemprego, independente de que pessoas viraram as costas para você, Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Enfrente isso com bom ânimo. João 10:10 vai dizer, eu sou o bom pastor, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então receba a vida de Deus nessa noite, seja no físico, seja no espiritual, seja no emocional. Deus quer que você tenha vida e vida com abundância. Cuide da sua saúde emocional, cuide dos seus pensamentos e automaticamente você estará glorificando o nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Obrigado pela oportunidade. Deus te abençoe, Viviane. Tô saindo edificada daqui, viu? Aprendi muito. Espero que toda a igreja também tenha aprendido bastante. Igreja, independente do momento que estiverem passando, é tempo de recomeçar. Deus sempre terá um recomeço para cada um de nós. Não desista. Há recomeços para as nossas vidas. Amém? Nós vamos agora orar por cada pedido que está aqui nessa arca. E creia que Deus tem resposta para as nossas vidas. Com a diaconisa Adriana, por favor, pode levantar a igreja. A paz do Senhor, igreja. Vamos então recomeçar de uma forma diferente? Nós vamos orar pelos pedidos da sexta-feira da vitória, conforme nós colocamos aqui. Você pode dar a mão a quem está ao seu lado? A preletora falou muito bem em que a gente não está só. Nós estamos diante da grande família de Bairro Salvador. Existem pessoas nos visitando, existem pessoas na casa. Nós estamos diante de um mês que ele faz um alerta muito importante. Infelizmente, eu acredito que alguns aqui conhecem pessoas em que tiraram a sua vida. Nós estamos também com um processo de um rapaz em que ele está ainda internado no hospital, aguardando a saída dele para a gente ir na casa dele fazer uma visita, porque ele também tentou suicídio. E nós vamos orar hoje de forma diferente. Além dos pedidos de oração, nós vamos também entregar na oração a Dona Maria, que é a mãe do nosso querido diácono Marcos. Ela está no CTI e nós vamos orar. E nós vamos também orar pela mãe do nosso pastor, é Dona Maria também, é muita Maria, graças a Deus.